Hoje nós vamos ver um grande exemplo de como não mestrar um jogo de RPG de mesa. Na história de hoje, teremos um adolescente que fez uma criança chorar e um exemplo de como uma simples escolha pode arruinar o que deveria ser um momento de diversão. Mas antes, não se esqueça de dar aquele like no vídeo se você quiser ficar bem longe de mestres como esse. O título deste post é "Minha primeira vez jogando D&D foi um desastre". Eu já compartilhei essa história nos comentários algumas vezes ao longo dos anos, desde que eu me aprofundei mais nos RPGs de mesa. Mas eu achei que eu deveria fazer um post aqui também. Por alguns anos, quando eu era criança, eu fui a um acampamento de artes cênicas. A forma como as coisas funcionavam lá era que, além das refeições e das atividades noturnas, tínhamos também 6 atividades principais por dia. 3 delas eram as maiores, que você faria todos os dias durante 3 semanas em que estava no acampamento. Se você estivesse em uma peça ou em um musical, essa era uma delas. E havia também 3 eletivas que você poderia escolher no horário do café da manhã. Quando eu tinha uns 13 anos, eu conheci um garoto chamado Jeff, que convenceu o acampamento inteiro a experimentar D&D como uma das disciplinas eletivas. E então, alguns dos conselheiros e monitores, que eram os adolescentes mais velhos, ajudaram dirigindo o jogo. Eu já tinha só ouvido falar no que era D&D antes, mas eu nunca tinha jogado, e eu realmente queria experimentar. Então, eu me inscrevi na eletiva e iniciei a primeira sessão como parte do grupo experimental. Isso seria aproximadamente em 2006, então deveremos estar rodando a edição 3.5, eu acho. Nós levamos alguns dias trabalhando na preparação. Uma sessão de atividades normalmente durava cerca de 2 horas. Antes de nós começarmos a jogar realmente, a primeira sessão foi apenas para aprender alguns dos fundamentos e depois entramos na criação dos personagens. O conselheiro que me orientou a criar meu personagem foi super legal. Eu estava fazendo um paladino humano porque eu queria ser aquele famoso herói do bem. E ele foi extremamente útil para me fazer entender o sistema e rolar minhas estatísticas e tudo mais. Eu tive muita sorte em várias das minhas rolagens. E ele disse: "Mano, você é um tanque". Eu realmente acho que esse monitor devia ter a voz do Crash do Procurando Nemo. E, embora eu nunca tenha escutado a gíria tanque em um contexto de RPG, eu entendi imediatamente o que ele quis dizer. E eu fiquei super empolgado. Infelizmente, aquele cara legal, ele não era o mestre. O mestre era um barbudo de aparência bem grosseira e um adolescente mais velho que simplesmente não mostrou nenhum pingo de piedade. Bom, eu acredito que a gente já consiga imaginar qualquer imagem que vem nas nossas cabeças quando a gente lê uma descrição dessas, né? Eu nem preciso colocar aqui na tela de vocês para vocês conseguirem pensar e já ter ela na cabeça. Mas, bom, vamos continuar com a história. A nossa aventura começou em um barco em que fomos atacados por algum monstro, acho que era um ogro ou alguma coisa assim. Lembrando que nós éramos um grupo de nível 1. Tudo isso foi há mais ou menos uns 17 anos, então eu não me lembro perfeitamente dos detalhes. Mas é basicamente assim que eu me lembro. Meu paladino avança para enfrentar o monstro de frente. Meu paladino se machuca durante a briga e fica preso numa chave de braço. Um dos feiticeiros do grupo tentou usar um feitiço no monstro, mas ele falhou miseravelmente. E eu só fui atingido pelo feitiço também. O ogro então mata meu paladino, arranca a cabeça dele e joga o corpo dilacerado no mar. Eu quero que vocês tenham em mente que, normalmente, os conselheiros e monitores desses acampamentos nos Estados Unidos, eles são adolescentes de 16 ou 17 anos que estão ali só para ganhar um dinheiro para cuidar das crianças que estão ali. Então, tenta só imaginar como que deve ter sido para o autor, que tinha provavelmente seus 12, 13 anos de idade,
ouvindo toda essa descrição saindo da boca de um marmanjo de 17 anos. Só de pensar nisso eu já fico com dor de cabeça, então vamos continuar. Isso tudo durou 2 turnos. Eu tinha passado 2 ou 3 dias inteiros aprendendo sobre o D&D, construindo os personagens e ficando super animado para jogar. E um mestre me mata nos primeiros turnos da minha primeira sessão. Eu imediatamente comecei a chorar e me afastei da mesa. O Jeff depois veio me procurar com a minha ficha e disse que eu poderia guardar ela, para talvez poder interpretar o personagem em algum outro lugar, mesmo que ele tivesse morrido nessa campanha. Mas já era tarde demais. Não era como se eu conhecesse alguém que gostava de D&D onde eu morava. Eu então parei de jogar completamente por um bom tempo, e só fui voltar cerca de 6 ou 7 anos depois. Eu não sei o que aconteceu com o resto do grupo, ou se o D&D continuou sendo uma atividade no acampamento depois de tudo isso. Eu nunca perguntei ou ouvi falar sobre isso daquele ponto em diante. Eu realmente espero que o autor tenha passado todo esse tempo para reavaliar as coisas e que ele tenha crescido, tenha procurado novos grupos e tenha encontrado amigos que ele possa criar vínculos e ter várias experiências positivas jogando RPG de mesa. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa história. Eu pretendo continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Então, se você gostou, deixa um comentário e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até mais.